Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essas palavras seguem diretamente aquelas palavras que nós lemos ontem sobre o caminho estreito e o caminho largo. E nessa passagem, Jesus adverte contra o perigo de falsos profetas. De fato, um assunto extremamente relevante em toda geração e em todo lugar. A Bíblia nos ensina que nós não podemos simplesmente crer em qualquer ensino, não podemos seguir cegamente sem critérios a qualquer mestre. Aliás, é impossível crer na Bíblia, na mensagem de Jesus Cristo, sem descrer de tudo aquilo que contradiz a mensagem de Cristo, que contradiz a mensagem da Bíblia. Para se crer na palavra de Deus, você tem que rejeitar muita coisa. Salmo 119, por exemplo, diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Veja, existe a verdade, existe a falsidade, e as duas coisas não podem andar juntas. Se você acredita a verdade, você necessariamente acredita, você não, deixa eu colocar assim, se você acredita na verdade, você necessariamente rejeita a mentira. É impossível você conciliar a mentira com a verdade. Então nós devemos tomar cuidado em relação a isso. Jesus fala em termos bastante sérios quando ele adverte e ele diz: acautelai-vos. É uma palavra de advertência mesmo, uma palavra de indicar existe perigo. Quando você usa cautela, quando existe um risco, existe um risco real. Então eu te pergunto, você conhece algum falso profeta? Conhece algum? Eu tenho certeza que você conhece. Talvez você nem pense em todos eles como falsos profetas. E é importante você entender o que Jesus Cristo está falando. O que é um falso profeta? É importante perceber que durante seu ministério terreno, Jesus Cristo denunciou erros, ele corrigiu crenças erradas e ele expôs indivíduos como falsos líderes religiosos. Essa foi sua prática. Ele denunciou o erro. E você sabe que muitas pessoas hoje têm esse lema que todas as religiões são de Deus, e todas as doutrinas são boas, e tudo é a mesma coisa, e assim por diante. Isso não é verdade, e o Senhor Jesus Cristo de forma alguma ensinou isso. E você vai perceber biblicamente que o falso profeta não é necessariamente um líder insincero. Sim, existem líderes insinceros que são falsos profetas, mas também existem líderes sinceros que são falsos profetas, porque o ensino deles é falso. Isso é uma questão extremamente importante de se entender. Talvez você já viu aquela ilustração que as pessoas gostam de usar, onde as pessoas dizem que as diversas religiões descrevem a Deus e descrevem a realidade de uma maneira diferente. É porque como se fosse quatro pessoas diferentes apalpando um elefante. Então você tem uma pessoa que pega a tromba, outra pessoa que pega a cauda, alguém pega ali uma perna e alguém está ali debaixo sentindo talvez a barriga do elefante. E eles todos cegos, falando o que eles estão vendo, e todos eles estão descrevendo o elemento da verdade. Nenhum está errado, é o que eles percebem ali. E as pessoas querem dizer, e é assim que são as religiões são todas verdadeiras, todos estão ensinando a verdade, é só uma questão de perspectiva e de ângulo. É claro que a presunção de quem retrata a coisa dessa maneira é a presunção de poder dizer, todos os líderes religiosos são cegos, eu que estou de fora de longe, com olhos bons, vendo e entendendo perfeitamente a situação. Quer dizer, nenhuma pessoa sabe mais do que eu, que consigo discernir realmente a realidade. Essa pessoa realmente tem problemas de ego muito grandes. E o que a Bíblia nos convida a fazer não é simplesmente olhar todas as religiões e apanhar delas o que nós achamos
fato, como se nós tivéssemos sabedoria suficiente para fazer isso, como se nós fôssemos assim tão esclarecidos que pudéssemos realmente ouvir um pouco desse, um pouco daquele e discernir a verdade. Não, a Bíblia diz, não, você não tem condições de saber a verdade, você precisa de Jesus. Jesus que veio como o profeta maior, como aquele que a Bíblia diz, trouxe graça e verdade. Ele diz que você precisa de Jesus Cristo te ensinando a verdade, te mostrando o que é real, e então você diz, muito bem, encontrei a fonte da verdade, ele sabe melhor do que eu, vou aprender com ele, o que ele me ensina eu vou aceitar. É isso que você precisa fazer. Agora, para fazer isso, você vai perceber imediatamente, lendo e estudando o que Jesus Cristo ensinou, que Jesus Cristo ataca outras crenças e ataca e refuta outros pensamentos que não são aquelas coisas que condizem com o seu próprio ensino. Jesus Cristo tratou, por exemplo, os saduceus que negavam a ressurreição do corpo e negavam a existência da vida após a morte. Ele disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, ele simplesmente disse claramente, vocês estão errados, e é falta de conhecimento da própria Bíblia, que é fonte da verdade, como Jesus disse, a tua palavra é a verdade em oração ao Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo tem mesmo essa abordagem que diz, existe a verdade e tudo que foge da verdade é o erro, e tem que se fugir do erro. Uma frase que circula em nossos dias por aí, talvez você já ouviu, diz assim, aquele que acredita realmente na sua religião não tem tempo nem necessidade de criticar a fé dos outros. Já viu isso? Não sei se você já ouviu. É uma frase que circula por aí. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu achei tão assim estranho que pessoas estavam usando essa frase para criticar a fé dos outros. Você percebe que essa frase é uma crítica, né? Estão dizendo assim, pessoas que criticam o que os outros creem, essas pessoas, então, elas estão erradas, porque, veja só, aquele que acredita realmente na sua religião não tem nem tempo e nem necessidade para criticar a fé dos outros. O que essa frase está fazendo? Criticando pessoas religiosas que dizem tal e tal doutrina está errada. É uma crítica. É uma coisa bem hipócrita de se fazer, não é mesmo? Eles estão criticando, inclusive, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, de fato, confronta e ele demonstra que coisas, crenças e práticas que são erradas. Mas Jesus Cristo fez isso porque a verdade importa e porque ele ama as pessoas. O Sermão do Monte, onde esse texto que nós estamos hoje lendo está inserido, mais para o seu final, é na realidade um sermão altamente confrontador. O que Jesus faz no Sermão do Monte é que ele se dirige ao seu povo judeu de sua geração e ele refuta uma série de conceitos errados. Por exemplo, capítulo 5, verso 20, Jesus diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E sabe o que é isso? Isso é bater de frente com o que as pessoas achavam. As pessoas achavam, esses fariseus são pessoas muito religiosas, muito piedosas. Se tem alguém que está num bom relacionamento com Deus e tem salvação garantida, são esses aí. E Jesus diz, muito pelo contrário. Se você não tiver uma justiça que for muito melhor do que a deles, sem chance de você entrar no céu. E após corrigir uma porção de conceitos errados, no capítulo 5, como a nossa divisão de capítulos mostra, Jesus Cristo corrige o conceito de o que é ódio, o que é vamos dizer assim, até que ponto você pode contemplar ódio no seu coração, o que é a visão de Deus sobre adultério, sobre juramentos, sobre vingança. E Jesus Cristo vai refutando, ponto a ponto, conceitos errados que predominavam em sua sociedade e predominavam justamente porque as pessoas estavam ensinadas erradas por mestres religiosos. E quando Jesus faz tudo isso, e ele conclui isso no capítulo 5, o início do capítulo 6, Jesus Cristo passa a denunciar diretamente os mestres religiosos de sua nação que vinham ensinando essas coisas para as pessoas. Ou seja, primeiro ele mostrou e atacou a doutrina deles. Eles estão errados sobre isso, vocês estão ouvindo por aí um ensino assim, está errado. Estão ouvindo isso, está errado. Está ouvindo isso, também está errado. E no capítulo 6, veja comigo no capítulo 6.
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Palavra dura, pesada, não é? E quando Jesus falou isso, ninguém estava ali pensando assim, é mesmo, não, seria feio alguém fazer, quem será que faz isso? Não, as pessoas faziam isso, estavam ali também, e todo mundo podia dar uma olhadinha e falar assim, eu já vi você fazendo isso, entende? Era bem assim, era bem confrontador na face das pessoas. As pessoas todas entenderam que Jesus estava se referindo aos fariseus. Ele diz, não faça como fazem os hipócritas. É o apelido que Jesus Cristo tinha para os fariseus. Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então Jesus chamou quem tinha essa prática exibicionista de hipócrita, diante de pessoas que sabiam muito bem de quem ele estava falando. Verso 5, ele prossegue, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E o que Jesus está fazendo? Mais uma vez confrontando o ensino errado. Sabe, gente que pensa assim, você pega essa frase e você repete ela muitas vezes, você faz essa reza repetidamente, faz tantas vezes que funciona. E Jesus diz, não faça isso não, isso é coisa dos gentios, isso é coisa de gente que não conhece o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, mais uma vez, Jesus critica pessoas religiosas com seus ensinos errados e por causa da sua forma errada de agir. E, mais uma vez, não havia sombra de dúvida em quem ouvia de quem Jesus Cristo estava falando. No verso 16, ele ainda diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E mais uma vez, o que Jesus estava fazendo? Ele estava denunciando uma prática comum, uma prática que era corrente, e pessoas ali estavam que faziam exatamente isso. E no embalo disso, é que Jesus chega e diz que existem dois caminhos, dois destinos. Porta larga, que vai para a perdição, onde a maioria da humanidade vai. E a porta estreita, que tem um caminho apertado, que conduz para a vida, mas tem pouca gente que acerta com aquele caminho. E é nesse ponto exatamente que Jesus Cristo vira e diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora você entendeu o que Jesus está fazendo aqui? E no contexto do Sermão do Monte, o que Jesus Cristo está dizendo é que haverá gente que te levará para o caminho errado. São líderes religiosos. Eles vão te querer orientar sobre coisas espirituais, vão te ensinar, vão te aconselhar. Mas eles são pessoas desqualificadas. Você não deve seguir essas pessoas. Na verdade, eles não são pessoas inocentes, são lobos disfarçados em ovelhas. Quando falamos sobre falsos profetas, e Jesus diz aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, algumas pessoas pensam que o termo falso profeta se limita a alguém que alega receber revelações de Deus. Diz, eu estou recebendo revelações de Deus, Deus falou comigo, Deus mandou escrever um livro, ou coisa desse tipo. Existem pessoas que fazem exatamente isso, são falsos profetas, mas não é só isso não. É importante você entender que os fariseus, por exemplo, que
que se enquadram exatamente no que Jesus Cristo aqui vem denunciando. Nunca fizeram isso, eles não alegavam receber revelações de Deus, senão que eles falavam, não, nós temos a revelação de Deus, é a Bíblia. Então, até esse ponto, eles estavam corretos em dizer que as pessoas deveriam seguir a Bíblia, mas eles distorciam a Bíblia e criavam uma religião toda errada. Agora, se os fariseus, então, eram aquilo que Jesus Cristo aqui aborda e chama de falsos profetas, eu volto a perguntar, você conhece algum falso profeta? Porque o que é um falso profeta? É um mestre religioso, uma pessoa que ensina, mas uma pessoa que ensina erroneamente. Agora, isso aí, irmãos, existem aos montes. Saiu recentemente aqui no Brasil um livro, que na verdade não é bem um livro escrito, é a transcrição com alguma edição de palestras do Sproul sobre teologia, um livro chamado Somos Todos Teólogos. Um título muito interessante. Somos de fato todos teólogos, todos nós. Nem sempre bons teólogos, mas todos somos teólogos. Eu acho que está começando a falhar aqui. Talvez seja o caso mudar, né? Está dando para me ouvir? Existe um sentido em que todos nós discursamos sobre questões teológicas e sobre religião e tudo mais. Isso é uma coisa que nós devemos fazer com bastante cuidado e bastante critério. Uma pessoa que passa a falar e ensinar de assuntos religiosos se constitui um mestre de religião naquele momento. Seja qual for o ambiente, pode ser mesmo em um ajuntamento religioso, como esse aqui, ou pode ser de porta em porta, ou pode ser numa sala de aula, um professor dando aula, ou um aluno opinando, ou pode ser também na mídia, qualquer contexto. Uma pessoa que promove ensinamentos religiosos está fazendo o papel de um profeta. Se os ensinamentos forem falsos, é um falso profeta. E é nesse sentido que devemos entender essas palavras de Jesus Cristo. Agora, entenda bem uma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, em uma conversa informal de amigos, procura convencer seus amigos que Deus não existe, ele é um falso profeta. Uma pessoa que ensina e tenta convencer alguém que não existe vida após a morte, é um falso profeta. Uma pessoa que ensina que existe reencarnação, é um falso profeta, porque está ensinando aquilo que é falso, aquilo que é contraditório à verdade, à mensagem da palavra de Deus, e o ensinamento claro de Jesus Cristo. Então, falsos profetas estão em todo lugar ao nosso redor, o tempo todo. E às vezes você liga a televisão e vê um programa de bate-papo e você está nada mais fazendo do que vendo um falso profeta difundir suas ideias. E o quadro que Jesus aqui nos aponta, dessas duas portas, a porta estreita e a porta larga, com os dois destinos no final deles, é como que as pessoas que estão ali diante dessa opção, entre as duas portas, tem pessoas ali as cercando, querendo ser seus guias espirituais, prontos para orientarem, para entrarem no caminho errado com a maior parte da humanidade. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado, o perigo é real, as consequências são eternas. Sabe, a questão da eternidade, nós estamos falando sobre isso ontem, é uma coisa que deve mexer com o nosso pensamento. Vamos pensar um pouco sobre o que é o peso da eternidade. As pessoas avisam, por exemplo, para os seus filhos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado, tem gente aí que ensina mentira. Pais responsáveis ensinam, tanto ensinam a verdade, ensinam a Bíblia, como também dizem, cuidado com o ensino falso que você vai ouvir por aí. Não embarque nessas coisas. Porque isso é muito importante. Isso é muito mais importante do que ensinar para o seu filho, cuidado, tem vigaristas por aí que vão te dar um tombo, vão levar seu dinheiro. Você tem que ficar esperto com esse pessoal, porque tem gente aí que dá o golpe. Como pai, você vai falar esse tipo de coisa também, você vai orientar seus filhos. Mas será que você orienta também sobre essas questões espirituais? Olha como que a coisa é em sua proporção devida. Certa vez um homem chegou para Jesus Cristo e disse para Jesus o seguinte:
ver Jesus, eu conto para Jesus o caso, e eu enrolo Jesus, e Jesus fica do meu lado, não, o que estava acontecendo ali, sem dúvida, é que realmente o irmão estava o lesando, o irmão estava o prejudicando, ele estava tomando prejuízo numa questão onde a justiça estava do lado dele, e ele só queria justiça, e ele foi para Jesus com essa queixa, com esse pedido: Senhor, fala com o meu irmão aqui para ele repartir comigo a herança. Sabe o que acontece? Ao invés de Jesus se envolver naquilo que certamente era uma causa legítima nesse sentido, uma causa para um juiz aí olhar, o que o Senhor Jesus Cristo faz é que ele olha para esse homem e ele, é como se ele dissesse assim: você está preocupado com isso? Nem salvo você é. Você está preocupada com isso? Se resolver isso aí, você continua perdido, o que você ganha com isso? E o que Jesus Cristo responde, ele diz: olha, cuidado com essa questão da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Certo homem tinha terra e ele plantou e teve uma safra muito boa, e a coisa assim foi tão lucrativa que ele disse: o que eu vou fazer agora? Eu ganhei tanto dinheiro, eu ganhei tanto com isso, eu já sei, eu vou destruir meus celeiros, vou construir outros maiores, porque nem tem condições de eu continuar com esse arranjo que eu tenho aqui, mas eu vou expandir minha empresa como se fosse, e depois eu vou dizer para minha alma: fica tranquilo agora que você está feito para o resto da vida, se nem trabalhar mais você precisa, você vai viver só do que já deu esse ano. E Jesus diz: esse homem é louco, nem faz ideia de que aqui naquela noite sua alma seria exigida dele, e tudo aquilo ia ficar para trás, tudo aquilo ia ficar para trás. E eu quero que você entenda como Jesus está tentando nos puxar de volta a entender o peso da eternidade diante da insignificância do que é passageiro. Seu irmão está te lesando, e você está preocupado com isso? Você ainda está indo para o inferno e você está preocupada com isso? Ou resolve primeiro o que é importante? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa é a realidade que nós temos aqui que entender. Se uma pessoa pode causar danos à sua saúde por fazer uma coisa que é perigosa, e você diz: isso aí tem que tomar cuidado, porque essa pessoa pode prejudicar a nossa saúde. Ou se outra pessoa pode nos prejudicar, sei lá, em questões financeiras, quanto mais questões espirituais. Acautelai-vos dos falsos profetas é uma coisa muito, muito mais importante do que dizer para alguém aí: cuidado com falsos médicos vigaristas, você pode morrer na mão de um desses indivíduos. Sim, na mão de um falso profeta você pode ir para a eternidade separado de Cristo. Entre uma coisa e outra, é preferir morrer nas mãos de um falso médico. Entenda assim, é a proporção das coisas. E eu não estou tentando dizer que uma pessoa que lida com a saúde humana de forma irresponsável assim, não está fazendo uma coisa grave. Só estou tentando ajudar vocês a refletir sobre o que realmente importa mais: essa vida que é passageira ou a eternidade. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós temos que rejeitar toda forma de mentira. Nós temos que crer em fatos. É imperativo rejeitar o que é falso. A Bíblia nos enfatiza que a mensagem sobre Jesus Cristo não é mitos engenhosamente inventados, como diz Pedro. O apóstolo Paulo insiste conosco que a questão da ressurreição de Cristo é um fato, da ressurreição vindoura é um fato. E se não fosse um fato, então era o caso de não ensinar essas coisas. Nós não estamos falando coisas que simplesmente achamos isso, quem sabe vai confortar o coração de alguém. Não, estamos falando de fatos. E o apóstolo Paulo diz: se isso aqui não for verdade, então nós somos falsas testemunhas de Deus. E isso é grave. Nós não simplesmente falamos qualquer coisa que achamos assim: alguém morreu, vamos falar uma palavra aí de ressurreição, quem sabe conforta. Não, estamos falando verdades. E é importante entender que a coisa é dessa maneira. Tanto porque, se o ensino for falso, o ensino é extremamente prejudicial. Jesus Cristo expressou nesses termos: se um cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. Por isso Jesus Cristo diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Já ouviu aquela história que diz: eu não sei não, eu só estou lá seguindo. Se estiverem me orientando errado, é com a liderança lá, aí eles que vão dar contas a Deus, eu não preciso saber não é isso que Jesus diz não. Jesus diz que se um cego guiar o outro, caem os dois.
existe sim uma responsabilidade maior de quem ensina, e essa pessoa será cobrada, mas a pessoa também é responsável por seguir o falso ensino. A Bíblia tem muita advertência contra falsos mestres, e no Velho Testamento como no Novo. Deixe-me ler algumas passagens, não precisa de acompanhar, não precisa de abrir. Isaías disse: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Veja, um falso líder leva o povo à ruína. Paulo escreveu a Timóteo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não é uma coisa banal, é uma coisa muito séria. Qual que é a origem dessa coisa? E Jesus Cristo diz que eles existem em muita abundância. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O apóstolo João escreveu: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Em outra passagem, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então existe muito falso ensino, existem muitos líderes que são um perigo para a sua alma. Lutero escreveu o seguinte, ele disse: os pregadores devem ser anjos, isto é, mensageiros de Deus que vivem vidas celestiais e estão constantemente engajados com a palavra de Deus, a fim de que jamais preguem doutrinas de homens. Não há, sob a face da terra, mais terrível praga, infortúnio ou motivo para pânico do que um pregador que não prega a palavra de Deus, mas dos quais, infelizmente, o mundo está hoje repleto. No entanto, eles se julgam piedosos e bons, quando na realidade sua obra toda nada é senão o assassinato de almas, a blasfêmia de Deus e a promoção da idolatria. Assim sendo, ser-lhes-ia muito melhor se fossem ladrões, assassinos e pilantras da pior qualidade, pois nesse caso saberiam que procedem impiamente, mas como as coisas são, eles prosseguem sob títulos espirituais, como padre, bispo ou papa, ou ao mesmo tempo em que são lobos devoradores disfarçados em ovelhas. Melhor seria se ninguém jamais ouvisse sua pregação. Lutero entendeu a gravidade da coisa. Mas se existem muitos falsos profetas, por que existem muitos falsos profetas? Sabe por que existem muitos falsos profetas? Eles atendem à demanda popular. Existe um clamor e uma demanda por falsos profetas, o que faz com que o mercado seja bastante lucrativo, inclusive. Falsos profetas estão sempre em alta demanda. Jesus expressou dessa maneira: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Falsos profetas sempre tem uma turma de fãs, não é? Mas Jesus também disse: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ou seja, a situação típica é de um servo de Deus autêntico, na verdade, não ser querido do mundo, mas dos falsos serem realmente muito respeitados. Isaías também disse: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Veja só, o povo, como que é o povo? Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles são assim. E então ele diz: eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Ou seja, por que existem esses falsos profetas? Porque o próprio povo está dizendo: nós queremos isso, nós queremos alguém que desvia do caminho, alguém que para de falar da lei do Senhor, não recebe realmente uma revelação autêntica de Deus, mas nos fala coisas aprazíveis, fala as coisas que a gente quer ouvir, profetizai-nos ilusões, me engana que eu gosto.
Jeremias disse: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja meu povo. Pensa bem. Corrupção na liderança religiosa, mentiras da boca dos profetas, mas o povo está gostando, o povo está adorando, o povo quer isso mesmo. Então o profeta pergunta: porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Quer dizer, esse negócio não vai durar assim, uma hora vai ter o juízo de Deus. Olha só, existem igrejas falsas, e só existem religiões falsas, porque existe quem segue e porque existe quem patrocina. Os falsos líderes dizem o que o povo quer ouvir. Eles descobrem como falar de uma maneira que as pessoas gostam, e assim eles atraem as pessoas. Eles não ensinam as coisas que a Bíblia ensina, que são ofensivas às pessoas. Eles procuram falar, como se diz aí, a língua do povo. Muitas vezes eles sabem que o que as pessoas estão buscando não é realmente nem conhecer a Deus, nem conhecer a verdade, nem santificação e uma libertação da maldade que está dentro de nós. Eles sabem que o que as pessoas querem são coisas outras que essas. Então, ao invés de fazerem uma mensagem em torno disso, o que eles fazem? Eles prometem bênçãos materiais, prometem curas, benefícios nesta vida. Ao invés de confrontarem a ganância e o materialismo das pessoas, existem igrejas onde, se a pessoa frequentar lá, ela fica mais gananciosa e mais materialista do que ela era quando ela entrou, por causa do que pregar. Falsos profetas acomodam a filosofia de cada geração. O que está na moda acreditar hoje? Hoje está todo mundo achando que a Bíblia diz que é errado, mas hoje em dia todo mundo, não, isso é antiquado, isso é de outros tempos. Então vamos abrir uma igreja que fala o que o povo hoje está querendo ouvir. Falsos profetas. O apóstolo João diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve, o mundo adora. É exatamente o que eles querem ouvir. Falsos profetas atraem maior público também por meio de práticas libertinas. Eu quero que você olhe comigo em 2 Pedro, capítulo 2, e à medida que você lê essas passagens comigo, eu quero que você guarde em mente o que é o perfil de um falso profeta, porque é muito interessante perceber como que a Bíblia caracteriza um falso líder religioso. Mas em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia adverte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Vamos parar aí e vamos observar o que ele está dizendo. Assim como no meio do povo, ele quer dizer o povo de Israel, o povo lá no Velho Testamento, nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías, sempre teve esse problema de falsos profetas pipocando ali no meio do povo de Israel. Ele diz: assim também surgirão no meio de vós falsos mestres. Vós quem? Vós, cristãos. As igrejas cristãs também vão ter o problema de pessoas se levantando dentro da igreja com falso ensino. Você se lembra do apóstolo Paulo, como ele avisou a liderança de Éfeso, quando ele reuniu os líderes de Éfeso, e ele disse aos presbíteros da igreja, ele disse: olha, não se esqueçam que eu, com lágrimas, adverti vocês que vão surgir do meio de vós pessoas falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. Vai acontecer dentro dessa igreja cristã bem fundada, origem apostólica. Isso acontece. Então, primeira coisa, podemos saber isso acontece mesmo. Mas aí ele diz, Pedro em 2 Pedro 2, verso 1, ele diz: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja o que falsos profetas fazem: eles introduzem heresias destruidoras, quer dizer, heresias que te levam para a condenação eterna. No verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Parece que estamos lendo
uma descrição dos nossos dias perfeitamente. Veja o que ele diz. Ele diz: as pessoas vão entrar e vão ter muitos seguidores. Muitos seguirão suas práticas libertinas. O que são práticas libertinas, afinal? A lei de Deus condena, mas diz: não pode sim, não tem problema não. A lei de Deus diz: isso é idolatria. Ele diz: não pode, isso aí não, idolatria é isso não, idolatria é só outra coisa. A lei de Deus diz: isso aqui é imoralidade. Ele diz: isso é coisa assim, isso é o pensamento do mundo antigo. Hoje os tempos são outros. Nós tivemos, hoje nós somos um povo mais esclarecido. Está vendo? Práticas libertinas. E além disso, por causa da sua conduta, a Bíblia diz que por causa dele será infamado o caminho da verdade, movido de ganância farão comércio de vós. Você já viu alguém fazer esse tipo de coisa? Movido por ganância, fazer comércio de seguidores? Isso está para todo lado, não está? E qual o resultado disso? As pessoas dizem o quê? Ah lá o que é cristianismo, ah lá o que é um evangelho. E é infamado o caminho da verdade. Exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria. Paulo também escreveu a Timóteo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos. Fala para mim o que eu quero ouvir. Não me fala da Bíblia, não me fala das coisas do jeito que está na Bíblia, não, porque isso aí não me agrada. Então, eu já falei bastante sobre isso. É importante você entender que a Bíblia trata disso muito e repetidamente. É impossível você pregar expositivamente, seguindo sequencialmente a Bíblia, sem você constantemente também ter que falar sobre isso e advertir sobre isso. Há um propósito para isso. É uma coisa muito comum e é uma coisa de extremo perigo. Mas eu volto a dizer, só existem igrejas falsas e só existem religiões falsas, porque existe quem segue e existe quem patrocina e faz isso de boa vontade. E você? O que você promove? Você promove a verdade? Ou você promove o erro? Você sabe que tem muita gente que está dando dinheiro aí, ofertando dinheiro para a religião, achando assim: eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar. E na verdade, podem realmente estar financiando a propagação do erro, da mentira. E Deus vai cobrar deles terem cooperado com a divulgação de uma perversão da mensagem de Cristo. É muito importante você ter certeza do que você está fazendo. Como identificar um falso líder? Bem, primeiramente, nem sempre será aparente. O que foi que Jesus disse? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Se Jesus diz que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, Jesus Cristo quer dizer com isso que não é uma coisa assim evidente para todos que eles são falsos profetas. Eles têm uma aparência que engana. E um falso profeta evidentemente não chega e diz: boa tarde, eu sou um falso profeta, estou aqui para te enganar e te levar para o inferno. As pessoas ingênuas acreditam que é muito fácil discernir. Eu já sei a verdade, eu tenho um bom senso, eu tenho a cabeça boa, né? Então as pessoas não vão me enganar. Muito pelo contrário, as pessoas são muito, muito fáceis de serem manipuladas e serem enganadas. Se você não quer ser enganado, olha, joelho no chão, roga a Deus e diz: Senhor Deus, não me deixa ser enganado, me mostra a verdade, abre a Bíblia, estuda a Bíblia com sinceridade e procura quem é que está te ensinando a Bíblia. Procura ver quem que é. Você pega uma pessoa irresponsável, você está destinado a ter uma mente toda confusa. E não é fácil necessariamente discernir. A Bíblia diz: tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os ministros do diabo, veja o que Paulo diz que essas pessoas são ministros do diabo, são ministros, só que não de Deus, sabe, do diabo. Os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, eles são falsos, eles estão indo para a condenação, estão levando pessoas para a condenação, mas eles se disfarçam bem. E não tenha dúvida de que existem até mesmo falsos mestres que enganam a si mesmos. Paulo também escreveu: homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existem falsos líderes que de forma alguma acreditam que são falsos líderes.
Então a coisa não é tão óbvia assim. E eu digo a vocês uma coisa, só a graça de Deus abre realmente os olhos e o entendimento de uma pessoa para a pessoa não embarcar com um falso mestre. Só a graça de Deus. Porque, olha, hoje, enquanto nós estamos aqui, existem bilhões no mundo que estão enganados. Bilhões. Que se resolvessem, nesse instante em seu coração, eu não quero estar errado, eu quero conhecer o Deus verdadeiro, eu vou achar a verdade, não saberiam nem para que lado virar. Não fazem ideia. É só pela graça de Deus. Então é necessário que a pessoa realmente leve isso com bastante sobriedade, tenha o critério de dizer: Senhor Deus, eu não sei achar a verdade, eu não sei o que é verdade, me guie, me oriente e me mostre. Mas também não adianta dizer isso de boca para fora. Buscar a Deus só se for de todo o coração. E eu quero dizer uma coisa bem sincera aqui para vocês. A maioria das pessoas não estão buscando a Deus de todo o coração. As pessoas estão buscando a Deus tipo assim: não, eu quero Deus, eu quero a religião, mas desde que não venha mexer com isso, desde que não for ter que contrariar não sei quem, desde que, né? Esse desde que é basicamente dizer o seguinte: não é de todo o coração. De todo o coração é tipo assim, tá, eu quero a verdade, eu quero Deus, eu pago o preço que for, se o Deus me mostra a verdade, eu seguirei. Isso é buscar Deus de todo o coração. As pessoas brincam com isso, acham que não precisam buscar a Deus de todo o coração. Irmãos, uma vez eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, fazendo um evangelismo, um estudo bíblico, e uma outra pessoa participou um dia desse estudo bíblico, não era a pessoa que estava participando do estudo bíblico. E escutou, achou interessante, no final perguntou o seguinte: aqui, na religião de vocês pode beber, né, beber álcool? Porque se não puder beber, eu não quero saber não. E eu tive que dizer alguma coisa do tipo assim: olha, a questão nem é essa. A questão realmente é: você quer saber a verdade ou você quer só poder beber? Você precisa realmente de dizer: olha, se a verdade, se Deus exige de mim que eu largue totalmente a bebida, eu tenho que estar disposto a fazer isso. Se eu não estiver disposto a fazer isso, não vou achar a verdade de qualquer jeito. As pessoas lidam com a coisa dessa maneira, como se fosse uma coisa assim: eu vou negociar com Deus, eu vou falar com Deus: ó Deus, meus termos são esses, o que o senhor acha? Vamos negociar? Ou o senhor não me quer? Vai perder muito. Irmãos, não é dessa maneira. Não se trata assim com Deus. Nós não temos a capacidade mesmo de discernir a verdade. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas eu quero falar sobre como identificar um falso profeta, se nós vamos ter que vigiar e nos acautelar dos falsos profetas. Primeiramente, é muito importante você saber que algumas coisas não são critérios. Do tipo: as palavras me fazem sentir bem, me fez uma coisa tão, né, me tocou lá no fundo. Bem, isso não quer dizer nada. Ouça o que o apóstolo Paulo disse: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Uma palavra que te faz sentir bem pode ser sim a palavra de um falso profeta. Isso não é um critério seguro, não. E nem dizer assim: esse negócio faz sucesso, olha o tanto de gente que vai, então esse negócio deve ser de Deus, né? Deve ser Deus, porque puxa, olha só como que o negócio é forte. Jesus disse: virão falsos profetas e enganarão a muitos. Então isso não serve. A pessoa diz: mas eu vi uma coisa sobrenatural, para mim aquilo ali, né, era um milagre. Cuidado com isso aí também. Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo disse em relação ao anticristo, filho da iniquidade, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então essa questão assim: não, tem sinais e poder, isso aí não é também uma coisa segura. Na verdade, você deve sempre pautar em cima da palavra de Deus e observar aquilo que a palavra de Deus ensina e confrontar com a palavra de Deus o ensino para ver se realmente é bíblico. Mas como identificar um falso profeta? Jesus Cristo disse aqui em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então existe esse critério, olhar os frutos. E vamos então falar um pouco sobre o que é isso. Muita gente escolhe uma religião, ou escolhe talvez uma igreja para frequentar, uma coisa desse tipo, sem se preocupar com a vida dos líderes. As pessoas que estão diante disso aqui, levando essa mensagem aqui, como que eles vivem? Eles são pessoas sinceras? São pessoas realmente que vivem o que eles pregam? Ou eles são pessoas que têm uma vida podre, uma vida deturpada? Olha, se for uma pessoa que é insincera, foge, corra, porque o Espírito de Deus não está nessa pessoa. Sempre me decepciona quando nós temos um escândalo aí no mundo evangélico. E algum líder visível é envolvido numa situação de escândalo moral, coisa como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil com o Caio Fábio, ou coisa como aconteceu com o Jimmy Swaggart nos Estados Unidos. E acontece uma situação dessas, e a pessoa geralmente sai e funda a sua própria igreja e vai um tanto de gente com ele, tanto de gente sem critério. Como que esse pessoal tem coragem de ir numa igreja de uma pessoa que está assim, uma vida incoerente? Que fruto existe nessas vidas? Que fruto do Evangelho? Pessoas que são envolvidas com corrupção, pessoas que são envolvidas com imoralidade, pessoas que são inescrupulosas. Cuidado com falsos profetas. É muito fácil uma pessoa que está envolvida numa religião que tem um falso líder, um enganador, uma pessoa insincera, e você diz alguma coisa, a pessoa imediatamente parte para a defensiva e diz assim, é calúnia, ele está sendo perseguido porque ele é fiel a Deus. É bom você investigar, porque se não for calúnia, você também é responsável. Mas quando fala de frutos, não é só a vida da pessoa, é também o ensino da pessoa. E muita gente não se preocupa realmente se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de frutos, certamente isso envolve a vida do indivíduo, mas também inclui aquilo que se colhe do ensino e da sua doutrina. E deixa-me explicar o que eu quero dizer. Ideias têm consequências, e ideias produzem fruto na vida das pessoas. As ideias que são ensinadas. Paulo escrevendo aos Coríntios sobre exatamente essa questão da ressurreição dos mortos, que eu mencionei mais cedo, estava dizendo o seguinte: o que acontece na igreja se você negar, por exemplo, a doutrina da ressurreição dos mortos, acreditar o que esse pessoal acredita aí, né? Você morreu, acabou e é por aí. Paulo diz assim, e por que também nós nos expomos a perigos toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vossa vergonha. Isso aqui é muito interessante. Paulo está dizendo, olha, se vocês estão aí contemplando essa ideia de que, não, é só essa vida aqui, não vai ter nenhuma vida futura não. Ele diz, esse ensino vai corromper vocês. E Paulo pega e diz, olha gente, raciocina uma coisa comigo. Paulo diz, eu dia após dia morro, pregador do Evangelho, passo por perseguições, enfrento lutas, e tenho situações que, se for esse aqui, acabou. Por que eu estou fazendo tudo isso? E ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o que ele está dizendo é que doutrinas erradas, ideias erradas, ensinos falsos, corrompem a vida das pessoas e produzem esse tipo de coisa. E isso é perfeitamente verdade. Quero te dar alguns exemplos de falso ensino corrompendo pessoas. Em outubro de 2006,
um homem armado entrou numa escolinha de Amish, na Pensilvânia. Amish é aquele pessoal que vive como se estivesse no século XVIII ainda. São cristãos anabatistas. Esse homem disse que estava com raiva de Deus, que queria vingar-se e iria fazê-lo matando meninas cristãs. Ele baleou 10 meninas nessa escolinha, entre a idade de 6 e 13 anos. 5 dessas meninas morreram e em seguida ele se suicidou. Ele cria nos ensinamentos de Jesus? Você acha que ele cria? Muito pelo contrário. Ele foi vítima do ensino falso de falsos profetas. Ele acreditava que ao se matar, aquilo seria o fim e que ele escaparia de quaisquer consequências por seus atos. Mal sabia ele. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Em 1894, um jovem no país da Geórgia começou o seminário ortodoxo na cidade de Tbilisi. Na capital da Geórgia. A princípio ele era destacado porque ele era muito devoto, frequentava todas as reuniões da igreja, era líder do coral e era um dos melhores alunos do seminário. Durante o tempo que ele estava no seminário, ele mudou radicalmente de perspectiva. Ele começou a ler Darwin e leu Origem das Espécies e outras obras de Darwin. Se tornou um ateu. Um dos seus colegas relata um diálogo que teve com esse indivíduo. Ele diz: eu comecei a falar de Deus e ele me ouviu até terminar. Após um momento de silêncio, ele disse: você sabe que eles estão nos enganando? Deus não existe. Fiquei atônito com suas palavras. Nunca tinha ouvido alguém falar assim. Como você pode falar uma coisa dessas? Eu retruquei. Vou te prestar um livro. Ele vai te mostrar que o mundo e todos os seres vivos nele são muito diferentes do que você imagina e que toda essa conversa sobre Deus é pura tolice. Mas que livro é esse? Perguntei. Darwin, você precisa ler esse livro. E passou o livro para ele. E tendo se tornado ateu, ele desacreditou totalmente do juízo divino, de que haveria justiça, de que o bem triunfaria, enfim, e abraçou o materialismo e a doutrina marxista. Ele mudou seu nome para Stalin, se tornou um dos maiores assassinos da história da humanidade, responsável pessoalmente pela morte de mais de 20 milhões de pessoas inocentes. Ele cria o que Jesus ensinou? Muito pelo contrário. Ele foi guiado pelo falso ensino de falsos profetas. Ele achava que não teria que dar conta de seus atos a um juiz justo, que é perfeitamente capaz de retribuir conforme as suas obras em grau e espécie. Que engano. Hoje ele sabe. Hoje é domingo. Eu e você, nós conhecemos pessoas que não foram à igreja adorar a Deus hoje, poderiam ter ido, mas essa era a última coisa que passava-se em suas mentes. Essas pessoas não vão à igreja, elas não adoram a Deus, não lhe dão graças pelas suas bênçãos, não procuram saber a sua vontade para as suas vidas, não procuram obedecê-lo. Elas estão convencidas que nada disso importa. Se existe um Deus, sua falta de devoção a Deus não é nada que trará consequências. Nem precisam disso também para serem boas, porque acham que sabem muito bem, sem precisar de orientação de Jesus Cristo ou de ler a Bíblia, sabem o que é certo e errado. E se você perguntá-los o que é certo e errado, a boca abre e sai um tanto de coisa que está errado, diferente do que a Bíblia diz. Mas elas dizem, certamente, nós não podemos ficar seguindo um livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás, como se fosse isso aí. Essas pessoas acreditam no ensinamento de Jesus? Não, elas não acreditam. Mas elas se tornaram também vítimas do falso ensino de falsos profetas. Pessoas que falaram com elas: a Bíblia é um livro falso, a Bíblia é um livro que foi mudado, esse negócio aí nunca foi desse jeito não. Essas pessoas não acham que precisam perdão de seus pecados, não acham que precisam conhecer a verdade. Elas escolhem, claro, crer dessa maneira, elas creem nas mentiras dos falsos profetas, porque elas preferem acreditar nas mentiras dos falsos profetas do que acreditar na mensagem de Jesus. Mas elas estão enganadas. Irmãos, a verdade importa. Quando Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os frutos
Você identifica pelos frutos. O que ele está dizendo é que você pode realmente identificar falsos profetas pela vida que eles levam e pelo ensino que eles trazem, porque o ensino que é falso levará pessoas a uma conduta pecaminosa, uma conduta que Deus desaprova. E muitas pessoas não entendem que os pecados da primeira tábua da lei são pecados até mais graves do que os pecados da segunda tábua da lei. O que eu quero dizer com isso? Os mandamentos que dizem respeito aos nossos deveres para com Deus são colocados primeiro nos mandamentos, para depois falar dos mandamentos em relação ao próximo, por uma questão de prioridade. Deus é maior. E é mais grave você violar os direitos de Deus do que os direitos do próximo. Deus tem direito de ser o seu Deus. Tem direito de ter a sua adoração da maneira que Ele exige a adoração. E uma pessoa que não cumpre isso está se enganando se ela diz: eu sou uma boa pessoa porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço essas coisas aí, que são também parte da lei de Deus. Porque ela está descumprindo mandamentos que Deus, como o nosso Criador, exige de todos nós. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Os falsos profetas estão aí dizendo: não, você não precisa ser religioso, não precisa de ir à igreja, não precisa de ler a Bíblia, não precisa de nada disso para ser uma boa pessoa. Isso é falso ensino. Isso é ensino de falsos profetas. Você conhece algum falso profeta? Irmãos, quem dera não conhecêssemos. Nós estamos cercados de falsos profetas. E não tenha dúvida de que quando pessoas ensinam o que é errado, essas pessoas não somente estão trazendo prejuízos às pessoas que os ouvem, mas a si mesmos, porque de toda palavra frívola que proferir o ser humano, dessa dará contas no dia do juízo. Cautelai-vos dos falsos profetas. Podem parecer disfarçados, bonitinhos, mas eles te levam para a ruína. Vamos fazer uma oração. Deixa eu colocar de pé. Senhor Deus, nós dependemos da Tua graça, Deus, para discernir a verdade. Um mundo com tanta contradição, com tanta luta contra a luz, tantas mensagens que estão concorrendo pela verdade, concorrendo com a verdade pelas mentes humanas. Oh Deus, uma coisa nós sabemos, que se nós chegamos a conhecer Jesus Cristo, não foi que nós tivemos algum mérito, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor de tal forma atuou em nossas vidas, que nos abriu os olhos, nos abriu o entendimento e trouxe a nós a mensagem de Cristo de uma maneira que o Espírito Santo aplicou em nosso coração, fez sentido e nós crescemos. Por isso, primeiramente, ó Deus, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor, porque se não fosse pela graça de Deus, lá iríamos todos nós. Mas também, ó Deus, nós pedimos pelas pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, que estão enganadas, ó Deus, pelos falsos profetas, que estão enganados pelos falsos ensinos e as mentiras que circulam no mundo, e estão tentando convencer as pessoas de erros que as levarão a uma vida fora da vontade do Senhor. Senhor Deus, ajude-nos a ser luz, ajude-nos a ser coerentes, fiéis, que as pessoas possam de alguma maneira de nós ouvir a verdade, que a Tua igreja seja realmente, ó Deus, luz neste mundo. Mas também, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo opere, ó Deus, nos corações dessas pessoas, ó Deus, todos nós aqui que cremos no Senhor, conhecemos pessoas que estão perecendo longe da verdade. Nós temos orado ao Senhor, buscado ao Senhor por elas. Senhor Deus, opere, Deus, nessas vidas. Opere, ó Deus, os familiares de cada um aqui, ó Deus, que ainda não são convertidos. Opere, ó Deus, em qualquer pessoa, Deus, que ainda é nosso amigo, nossa colega de trabalho, colega de escola, pessoas, ó Deus, com quem nós nos importamos, que não conhecem a verdade, que estão enganados porque tantas mentiras foram colocadas diante de seus olhos e eles optaram por essas mentiras porque amam mais as trevas do que a luz. Senhor Deus, eles continuarão nesse estado se não for pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que o Senhor possa realmente
atuar, ó Deus, pelo Espírito Santo nesses corações para tirá-los das trevas, abrir seus olhos, livrá-los da potestade de Satanás, trazê-los para o reino de Deus. Nós pedimos por isso em nome de Jesus.